Então eu quero, de maneira bastante humilde, dócil, me dirigir aos colegas que assinaram o projeto. Eu não sou signatário do projeto, vou dizer já por quê. Esse projeto se transformará em lei? Se ele se transformar em lei, haverá arguição de inconstitucionalidade para ele? Ele terá efetividade? Eu apelo aos bacharéis de direito. A efetividade e a eficácia são dois primórdios da lei. Ela só funciona se tiver efetividade e eficácia. Porque eu sou um cidadão como todos que estão me ouvindo aqui, que estão na casa, estão me ouvindo. Até outro dia eu não estava na Câmara. E daqui a pouco eu já não estou de novo. Eu sou o primeiro suplente do meu partido. Mas estando de fora, vendo, presidente, essa casa deliberar, a gente busca tanto por credibilidade. Então eu pergunto aos colegas vereadores, eu repito, que tiveram a atitude nobre de fazer uma tentativa de busca de solução para esse problema. Mas eu apelo, esta Casa de Leis tem que ser legal, tem que trabalhar dentro da lei ou fora da lei? Porque me desculpem, eu quero buscar com vocês todos e com o Executivo outras soluções que realmente podem acontecer para esse problema de aumento de tarifa. Ah, como, professor Júlio? Né? Então eu vou dizer, alguém deu uma dica ali, ó, o Fred para o outro projeto. Por que a gente não faz esse projeto? Pessoal, amados, população de Mulheré, esse projeto tem um vício fulcral de iniciativa. Nós estamos falando, Valdinei, de uma autarquia, o DENSUR. Como é que eu, vereador, posso legislar para a organização do DENSUR? Ah, mas eu quero, porque aumentou a minha taxa do meu resíduo, eu também quero. Mas não pode. Então a lei é para alguma coisa, não é para outra? Aqui é a Casa de Leis. Nós vamos ferir de morte a Casa Municipal de Mulheré para ela parar de demorar para falar de leis, para falar de... Eu me preocupo muito com isso. Outra coisa. Eu vi alguma coisa de fala ali que não há uma violação à Constituição ou ao Código Tributário Nacional, porque não está falando de imposto, é tarifa. Tarifa não é imposto mesmo, não. Mas fato é que mudou a receita do DENSUR. E nós estamos fazendo uma lei aqui de autoria de vereadores que muda a receita. Pode ser pequeno, grande ou médio. Desculpem, eu quero ser julgado, não tem problema. A gente chega aqui para não, sim. Eu, quando decidi lá em 2015 ou 2016 ser homem público, ninguém precisa quebrar sigilo, nada meu, bancário, podcast, é só me pedir. Eu tenho só 5 minutos ou 10, presidente? Obrigado, presidente. É só me pedir, sabe por que é só me pedir? Não precisa da justiça, não. Ninguém mandou ser homem público, a minha vida tem que ser um livro aberto. Então eu preciso dizer a verdade. Não pode. A casa está votando contra a lei, nós somos a Casa de Leis, queridos e colegas vereadores, com a missão nobre. Então eu diria, será que nós vamos resolver esse problema votando uma indicação para que isso retorne, por exemplo, para o Executivo e para que o Executivo, sentado com o DENSUR, porque isso está na legislação, que o DENSUR pode a todo momento fazer um novo estudo para que a tarifa chegue num patamar de justiça. O DENSUR e a ANIS, que é a agência reguladora, é obrigação deles sentarem e fazer um novo estudo de tarifa. Opa! Aí aqui eu estou sendo verdadeiro com a população em dizer, por aqui a gente consegue uma solução, que ela é legal. Outra coisa, fazer indicação para que isso parta do Executivo, porque aí é legal. Aí eu estou com vocês. O que eu tenho medo, pessoal, e finalizando, presidente, obrigado, e desculpe, já que tem uma homenagem, mas a gente começou tarde. O que eu preciso dizer a vocês, caríssimos, população de Mulheré, a quem eu devo pelo menos verdade na minha palavra, e colegas vereadores, o que eu preciso dizer é que se esse projeto passar hoje aqui, joia, ele passou, ele vai para sanção e publicação. O prefeito, desculpe prefeito, não falo por ele, não sou da base, não sou líder de governo, estou falando por mim, mas o prefeito, com um pouco de juízo, ele não sancionará o projeto, porque a responsabilidade da lei fiscal cai sobre ele, o estudo de impacto que não foi feito cai sobre ele e ele responde isso judicialmente. Volta para casa. Vai voltar para casa e aí a Câmara, fala a Câmara derruba o veto dele, volta para ele. Se ele não sancionar novamente, o que eu
para o presidente sancionar. O presidente da casa tem que sancionar uma lei que eu acharia temerária, por causa do problema de impacto, estudo de impacto e da lei de responsabilidade fiscal e da iniciativa. Aí, se o presidente sancionar e esse projeto de lei virar lei, e aí baixar a água, baixar, isso não vai acontecer, desculpem, por esse caminho vai, desculpem. Mas se acontecer, aí a Procuradoria Geral do município tem obrigação, sob pena de improbidade administrativa, de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra o projeto. E aí vai cair em algum momento. Pessoal, eu quero solução para a população de Muriaé, e não impedimento, solução. Eu estou aqui para isso, é minha obrigação, é meu dever, quando assumir essa cadeira. Então, pessoal, eu tentei levantar algumas possíveis soluções para que a gente responsavelmente tente tratar essa questão da tarifa de água e de resíduo sólido como a população realmente merece. Muito boa noite, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento demais componentes da mesa diretora, colegas vereadores, doutora Miriam, todos aqueles que se fazem presentes aqui, aqueles que nos acompanham também aqui pelas redes sociais. Bom, o professor Júlio foi muito feliz, né, muito lúcido na explanação dele, e demasiado técnico, e acabou, inclusive, retirando 90% das informações que eu ia apresentar aqui. Mas eu quero corroborar o que o professor Júlio expôs, e eu acho que é muito importante a gente discutir isso, doutor Gerson, sem as paixões. Se você chegar para qualquer cidadão muriaense normal e fazer essa pergunta bem rasa, você quer que diminua a sua cobrança de água? Eu estou partindo do pressuposto que ele é uma pessoa normal. Claro que ele e eu também, a gente quer que reduza, com certeza. Agora, o que a gente está discutindo aqui hoje, doutor Gerson, é uma questão de constitucionalidade da lei. Existem outros caminhos. O que foi aprovado, professor Júlio, ano passado, e aqui eu acho muito importante, doutor Frederico, que a gente combata a desinformação. E a desinformação, doutora Lívia, quando muita gente vai para a rede social e apresenta uma planilha, esses vereadores votaram contra o povo. Mentira! O que foi aprovado no passado foi a aprovação, Reginaldo, pela regulação da autarquia. A regulação, existe uma agência nacional, a ANA, Agência Nacional de Águas, de Saneamento e Esgoto, que traça diretrizes que valem para o Brasil todo. São 5.570 municípios. Então, o que foi aprovado foi uma regulação. Ponto. E eu entendo, o professor Júlio foi cirúrgico. A ideia, o que ensejou a propositura do projeto, a ideia nobre chegou. Só que ela está sendo apresentada como uma panaceia, ou seja, a cura para todos os males desse problema da cobrança. Eu discordo de muita coisa da cobrança. Quer uma coisa, Júlio? Até agora, se está acontecendo, eu não sei, eu não fiquei sabendo, que é a tarifa social. Tem muita gente, não é que é para estar pagando valor reduzido, não, doutor Frederico. Era para não estar pagando nada. É isenção. Tem muita coisa que tem que ser corrigida. Mas é fundamental que sejamos técnicos. Projeto, e aqui é importante que a gente deixe isso muito claro, todo projeto de lei, ele é seguido daquilo que nós chamamos de justificativa ou justificação ao projeto de lei regional. Na justificativa são apresentadas as razões pelas quais o projeto está sendo proposto, as razões de fato e as razões de direito. Um projeto dessa magnitude, dessa complexidade, a justificativa dele, meu amigo Elias Moratório, ela padece assim, de pauperismo franciscano. Tem uma linha e meia, tem nem duas linhas. Não foi apresentado nenhum documento alusivo à questão de impacto financeiro, mas eu não entro nesse mérito. Eu entro, doutora Sara, numa seara que é jurídica.
Eu sou atrás de outros caminhos. Não tem ninguém aqui votando a favor de aumento de água ou contra a redução absolutamente. A minha preocupação, professor Júlio, é a desinformação. Porque esse projeto sendo aprovado hoje, que seja aprovado, ele não vai dar para a sociedade moriaense aquilo que ela deseja. Entendeu? Não vai. Então, a questão não é de mérito. O mérito do projeto, a ideia do projeto é nobre. A pergunta que se faz, doutora Sara, é o seguinte: quem propõe pode propor a violação da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a violação ao artigo 77 da lei orgânica do município, que fala da iniciativa. Não sou eu que criei a lei orgânica. Ela traz a competência privativa do chefe do executivo. Uma vez aprovado, presidente, o projeto, seria de uma leviandade incrível falar para a população: olha, beleza, o projeto está aprovado, e na cabeça da população que não tem obrigação nenhuma de entender a parte técnica. O projeto aprovado mês que vem, já volta a ser taxa, acabou a tarifa, vai voltar o status quo antes. Eu tenho a mesma preocupação da população. Tem ninguém votando contra a redução aqui. Eu vou falar isso pela terceira vez. Minha preocupação é contra a desinformação. Ninguém votou para poder aumentar a conta de água. A gente votou por uma regulação obrigatória. Ninguém está votando aqui, supondo o projeto, pela não revisão da tarifa. Ao contrário, estou manifestando publicamente que essa revisão, meu amigo Anderson, tem que ser feita. Rangel, uma parte você responde uma pergunta minha? Dentro disso que você está falando? Depois, Valdir, você vai ter os 10 minutos que você fala, porque, enfim, só para eu concluir aqui, não me apoie não, daqui a pouco você fala. Então, a questão é jurídica. Eu faço aqui, doutor Dias, até um desafio. O projeto vai ser aprovado hoje. Esperamos que seja aprovado e muito provavelmente agora para isso. Se amanhã a conta do cidadão de mulher reduzir, com base na aprovação, se ela ocorrer hoje aqui, eu entrego meu mandato, eu rasgo de boa. Eu quero que essa revisão seja feita a caminhos. A atividade do vereador, para além da atividade legislativa, doutora Sara, me corrija se eu estiver errado, ela é também fiscalizatória. E no exercício dessa função fiscalizatória, a gente tem uma série de prerrogativas, inclusive poder de requisição. A gente pode requisitar aqui diretora geral da autarquia, a gente pode chamar aqui o diretor da ARES, a gente pode chamar aqui o prefeito, a gente pode requisitar, fazer audiência pública, indicação para que ele proponha revisão na lei. Há uma série de caminhos. Só que aquele que parece que é o caminho mais fácil é, ao mesmo tempo, Elias, o caminho absolutamente sem efetividade. Uma vez aprovado, ele vai ser vetado. Não, a Câmara derruba o veto. Se derrubar o veto, vai se propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Professor Júlio, muita pertinência, muita pertinácia, já explicou os caminhos jurídicos. E a população vai ficar vendo navios. Eu acho isso uma covardia. A população, isso é desinformação. Eu faço parte do CCJ. A análise que foi feita pela Comissão de Constituição e Justiça, e eu fiquei até antecipo no meu voto, foi uma análise técnica. Quem propôs não pode propor. Isso não quer dizer que a matéria não seja nobre. Ela é nobre e eu vou brigar por ela, por outras vias. Não por uma via jurídica que é imprestável. Estou falando com paixão, estou falando com técnica. Entendeu? Bom, foi a análise técnico-jurídica que eu fiz, que foi inclusive chancelada por um corpo jurídico dessa casa. É simples assim, não tem as paixões. O palco da discussão é esse aqui. Então, como eu assinei o parecer da CCJ, provando tecnicamente que o projeto padecia, como de fato padece, de um vício insanável de inconstitucionalidade, não há outro caminho para mim
de manifestar no sentido de quê? De abstenção. Qual que é a ideia? Que ele não vá para a pauta, mas como ele foi e vai para a votação, eu até antecipo meu voto. E a minha abstenção não tem nada a ver com o fato de ser favorável ao aumento de compra. Não tem nada disso. Isso é fake news, isso é desinformação, isso é covardia. Né? Agora, se a opinião técnica de alguém que está na comissão não vale, tudo bem. A democracia passa por isso. O parecer foi derrubado. Agora a análise é técnico-jurídica. O professor Júlio, ele deu uma aula aqui. Eu estou corroborando o que o Júlio falou. Nessa casa, foi falado que diminuiria a conta de água da população. A gente acreditou, deu esse voto de confiança e foi, infelizmente, aumentou essa taxa absurdamente. Filho do relógio. Então, assim, eu não sou a favor disso. Nós estamos simplesmente voltando para a taxa. Não estamos mexendo em nada. Quem fez esse aumento abusivo foi a prefeitura junto com a agência. E nós, vereadores, sabemos que o marco é obrigatório. Não tem nada a ver o marco continua. Pode ser não obrigado a ter esse aumento abusivo da taxa de esgoto, que teve uma pessoa que aumentou R$20 no salário. Vai ter um aumento na conta de água de 50, de 90? Eu não sou a favor disso. Eu sou contra e vamos brigar na justiça. É melhor para a justiça do que acertar de braços cruzados e a população perder mais uma vez. E dentro do nosso humilde entendimento, haja visto que os nobres pares que me antecederam disseram que é uma lei federal, enfim, da ANA, Agência Nacional da Água. Então, por que ela veio parar aqui nesta casa? Já que ela veio parar aqui, nós que somos os verdadeiros representantes do povo, nós temos direito de votar o sim, então ela não parou aqui, independente de qualquer coisa. Haja visto no ano passado, eu votei contra, e sou contra qualquer tipo de acréscimo, no qual vai onerar o povo de mulher. Portanto, durante o longo da minha campanha essa de pé no chão, eu prometi ao meu povo que jamais votaria contra. Então, e digo mais, aqui nós temos o projeto a ser votado, aqui o 114, fica incluído infrações e baixa de cálculo, só para me resumir. E vou votar contra também, gerando multa, para onerar o nosso povo. Eu tenho o direito, eu tenho a prerrogativa de manifestar o meu voto aqui, a minha fala, em favor do povo. Muito agradecido. Presidente, caros colegas vereadores, público presente e quem nos ouve, né, nas redes sociais. Eu, como membro da Comissão de Justiça, eu acho que foi o único que dei parecer, ao contrário dos meus colegas, né? Eu estou discutindo juridicamente, eu estou discutindo que a população foi pegada de surpresa com esse aumento da taxa de lixo, tirando da taxa tirando de taxa. Então, a única coisa que eu estou fazendo, e nós estamos fazendo nessa casa, é tendo a oportunidade que nós estamos dando do prefeito de voltar essa taxa de disputa que era. Tudo que foi feito é ilegal e imoral. Pode colocar essa conta na conta do povo, dizendo que é os vereadores que aprovaram isso aqui. Nós estamos tendo uma oportunidade. Então eu venho parecer o contrário, e a única oportunidade que nós temos é de voltar essa lei para trás agora, para voltar o que era. Ou senão nunca mais vão voltar, nós vamos continuar pagando. É verdade o que o Rogério falou. Não vamos tirar, vamos continuar pagando. A única oportunidade que nós temos é de voltar e brigar na justiça. Do contrário, nós vamos pagar mais 4, mais 6 anos, nunca mais vai voltar. Então, a chance que nós estamos dando para nós mesmos. Eu tenho um projeto junto com os colegas vereadores, e vou votar a favor, e estou junto com o povo de mulher. Eu não vou criar conta para ninguém pagar, que eu acho que é a coisa mais ilegal do mundo que está acontecendo nessa Câmara. Colocar a conta na conta do povo e falar que é a Câmara que aprovou. Nós não aprovamos nada disso, não. Nós estamos dando oportunidade a ele de votar. E nós estamos dando oportunidade nesse projeto de lei, e se não virar lei, nós vamos discutir na justiça, e se Deus quiser, nós vamos ganhar. Nós temos que falar sobre o projeto, é que ele foi modificado através da lei 6.550 que estamos revogando, aonde a lei 6.550, ela, quando foi feita e passou na casa, ela alterou alguns artigos da 4.389 de 2012, porque 2012, posterior à lei implantada pelo governo federal, que tanto está se falando. Então, a lei
que até então vigorava na prefeitura, no DENSUR, ela já acatava a tal lei, tanto que se fala dela federal, que é a 11.445 de 2007. Então, a lei do saneamento, né, ela veio, e essa lei que o prefeito apresentou na casa, ele cita a 11.445/07, e não a outra atual de 2020. Então, não sou eu que estou falando. O projeto entrou na casa, sim. E o projeto entrou na casa colocando aqui tarifa no lugar de taxa. Quando você acompanha os artigos modificados proposto aqui nesse projeto que estamos revogando, ele complementa algumas coisas só dessa lei. Então, continua valendo conforme a prerrogativa que o governo federal determinou. Não está burlando nada. E pode ser por taxa. O que nós queremos na revogação é que volte a taxa e não vai estar cometendo nenhum tipo de improbidade, porque está previsto na lei federal. E que já estava na lei anterior, porque eu li todos os artigos aqui, antes que eu não havia pontuado melhor na aprovação, e fui procurar ver artigo por artigo. E outra coisa, infringiu ainda a 6.550/2002, estamos revogando o artigo 20 dessa lei 4.389/2012, porque teria que ter feito audiência pública lá atrás, e isso foi falado aqui na tribuna pelo representante da Aris. Ele falou que ia fazer caso tivesse alteração. Pode pegar um vídeo e mostrar na casa. Então, o que a gente quer dizer aqui, que Nobre seria o prefeito, se ele mandasse aqui para casa, a revogação dessa lei, como muitas cidades erraram também, e foram na conversa aí desse pessoal, que tem que implantar. Tem que implantar onde não tem, aonde é cobrado no IPTU. É ilegal no IPTU agora, pela ANA. Nós já tínhamos em lei, então nós não estamos fazendo nada de errado. Continuamos mantendo a favor do povo de Muriaé. O povo não aguenta aquela conta que chega todo mês. E eu estou falando de conta de consumo de 2 metros cúbicos. Não estou falando consumo alto, não. 2 metros cúbicos que pagava 33, chegou a conta de R$68. Então, não está havendo nada por parte aí que deveria ter sido feito primeiro, antes de qualquer coisa, levantar isso. Mas não, chegou a conta primeiro. Isso tudo porque, na audiência pública que eu participei aqui junto com os colegas vereadores, nós pudemos observar, constatar, aliás, que o PENSUR, ele não está deficitário, ele está com problema de gestão na parte administrativa, porque o déficit do PENSUR mostrado na casa é de 3 milhões no administrativo. A parte do lixo não está deficitário, eu não estou falando isso não, foi mostrado para nós aqui. Água, esgoto, está recebendo é muito dinheiro. Então, se tem dinheiro para poder pagar tudo isso, para que cobrar mais do povo? Então, fica aqui já de uma vez, o meu voto é favorável, não concordo com a questão, respeito os colegas que são da área aí, das leis, mas eu não concordo com esse aumento que foi bastante para quem hoje tem todas as dificuldades para arcar com o seu compromisso econômico da família. Então, aqui também concordo. E a gente, o doutor Adilho acabou meio que corroborando aquilo que eu falei. O triste fala isso, olha, o prefeito deveria apresentar o projeto. É exatamente isso que o parecer da CCJ. Mas ele não vai apresentar. Várias cidades, doutor Rangel, várias que eu passei a pesquisar, estudar isso igual qualquer outra coisa que eu estudo. E aí, várias cidades, os prefeitos viram que erraram apresentar e eles fizeram isso. O prefeito já viu a demonstração do povo de Muriaé, o prefeito já ouviu para todo o canto o clamor e até agora não chegou na casa, gente. Vamos dar oportunidade, mas não é só nós temos a obrigação de fazer isso. Nós vamos fazer é a consequência que for na frente, mas nós vamos. Eu mantenho meu posicionamento. Vamos voltar. O famigerado óleo de peroba em alguns vereadores aqui dessa casa. Porque cara de pau é brincadeira. Porque eu quero fazer justiça aqui com alguns vereadores. Me perdoe aqui, porque eu acho que
a democracia permite cada um votar o que quiser. Isso aqui é fato. Quando o projeto que veio para cá no ano passado, esse projeto que veio para cá no ano passado, ele veio 2 vezes. Ele veio uma vez na intenção realmente de aumentar isso, e ele foi nem entrado em pauta, foi retirado de pauta, e era taxa, e veio o projeto para cá depois que apresentou essa agência. O segundo projeto veio para cá para poder passar de taxa para tarifa. Haja visto que esse projeto naquele dia não estavam presentes nessa casa o professor Júlio Silva e nem o pastor José Ronaldo. Eles tinham os vereadores em exercício e eles são os suplentes. Naquela votação, votou contra a transição de taxa para tarifa o vereador Valdinei Lacerda, o vereador Delcinho, o vereador Wellington Florim e eu que vos falo. Fomos os vereadores que votaram contra. O Ciso não votou porque ele era presidente. Estou mentindo até aqui? Se eu estiver mentindo, alguém me corrija, por favor. Só que naquela época, senhor presidente, tinha muitos vereadores aqui que têm cargo na prefeitura a dar com o outro, irmão, enteado, cunhado e vice-versa. Então, naquela época, foi bastante confortável em votar nesse projeto. É claro que toda regra há uma exceção. Eu não estou dizendo que todos os vereadores tinham cargos lá assim. Mas hoje teve enganação. Quando votou nesse projeto lá atrás, teve enganação. Hoje não. Então, eu sou a favor desse projeto, presidente, para poder tentar revogar essa lei, porque eu sou um dos assinantes desse projeto. Eu assinei esse projeto. Porque eu já fui contra lá atrás. Então eu não estou fazendo nada porque é a minha obrigação. Agora tem vereador aqui que precisa realmente passar óleo de peroba na cara, porque senão vai dar cupim. Porque vota contra lá e agora quer votar a favor. Está fazendo sabe o quê? Cortina de fumaça. Cortina de fumaça para a população. Porque tinha que ter votado contra antes que nós avisamos aqui. É mentira minha, Valdinei Lacerda? Nós avisamos isso aqui. E por isso que às vezes a gente fala e a população tem uma parábola muito bonita que eu gosto dela, é que fala que é da verdade da mentira. Que a mentira se recusou, a verdade se recusou a vestir as roupas da mentira. Por isso ela sai por aí. A verdade sai por aí, nua e crua. Mas tem gente que não gosta de ouvir. E sabe por quê? Porque quando toca na ferida, dói. Quando vai mandar os seus embora, dói. Porque vereador faz política com cargo. Ou aqui ou no executivo. Se eu estiver falando mentira, pode me desmentir aqui. Está falando mentira, porque eu não tenho cargo no Brasil. Só quem não tem. Ou como nós não temos. Eu também começando pela minha casa, de desenvolvimento, casa da Janice Correia, pode lá ser cantando, pensa morador lá, de 7,91, foi para 306, casa do Federico, nada mais, nada menos, é pai de um rapaz que é casado com o Rio Oeste, pode lá no Santo Antônio, na minha casa aumentou. Veja bem, eu acredito, não sou oposição do doutor Marcos Barreto, o que nós estamos fazendo aqui, Culturadeira, acredito eu, que é um grande favor do doutor Marcos Barreto, a gente votar para revogar, ele rever esse projeto. Porque eu já disse a ele, doutor Amigo, que Mulher vai cair na maior inadimplência para o pagamento. Porque quem tinha recurso para pagar 3 salões, hoje só tem que pagar 2. Então, o meu amigo Celci falou certo. Quando esse representante da ARIS esteve aqui, ele contou uma história, parecia indiano, encantador de serpente, porque falou aquilo que a população gostaria de ouvir. E era regular, que pagava 10 mil e gastava só 7 mil. Né? E nós caímos no conto desses indianos. Então é por isso que eu estou aqui. Eu não sou oposição do doutor Marcos. Acredito eu que ele vai até agradecer a gente, caso a gente consiga revogar essa lei, porque dá oportunidade a ele de fazer um novo cálculo, porque o Nelson hoje ele já tem aquela economia daquele contrato, né, de Leopoldina da União Reciclada, onde
Eu estive lá na época, na gestão passada, da minha economia, não tinha livro uma água, quase todo ano inaugura aí um novo loteamento, quer dizer, o Mersul não dá prejuízo. Então, eu voto a favor para revogar esse projeto. Tudo porque o projeto 266-2022 ele foi rejeitado. E o prefeito conseguiu, ele conquistou, não sei de que forma, ele conquistou, ou não sei se ele seduziu, o que aconteceu, ele conseguiu voto, assinaturas para esse projeto aí, no caso que foi se tornou 274 e veio para a pauta. Agora, naquela oportunidade lá, sobre o projeto 274, eu posso dizer que eu não fui enganado. Pelo contrário, eu posso dizer que eu alertei tanto a população, como também alertei esta casa, que através da aprovação desse PL 274/2022, os reajustes seriam grandes, altos, a ponto de que esse PL foi votado dia 6/12, 274, final do ano passado, e nós estávamos naquele clima de Natal, parece que acho que era a Copa do Mundo também, e a população estava muito voltada para isso, né? Preocupada lá com o presente, preocupada lá com o futebol. E eu falei naquela oportunidade que era um momento muito bom para o Poder Executivo aprovar esse projeto, o qual foi aprovado. Agora, eu votei contra e alertei. Falei, se esse projeto for aprovado, transformar, tirar a nossa taxa de passar para tarifa, vai se instalar um caos nas contas. Então não dá para dizer que não foram alertados. O projeto sendo aprovado, pode, se o prefeito fizer, ele pode rever, e eu espero que volte a taxa. O sonho da agência era tornar tarifa, até porque está no PL 274, que era transformar em tarifa, porque ia dar autonomia para ela mexer e fazer os cálculos, o que não foi feito desde a época aí de outras gestões aí do início do DENSUL, aí e demais, foi feito de uma vez só. A pancada veio de uma vez só. É isso que a população está sentindo. Aquela pancada forte veio de uma vez e sentiu. Não foi gradativo, não foi feito um estudo de impacto. Então, você fala em estudo de impacto, vai apresentar um projeto. Agora, a agência fez um estudo de impacto do cidadão que paga a conta, se ele vai ter condição de pagar. Não teve estudo de impacto para o cidadão. Agora quer estudo de impacto aqui. Muito obrigado. Ele vota de acordo com o que é o entendimento dele político. A parte jurídica, se tiver ser ajuizada alguma ação, e se o prefeito não quiser sancionar, é um problema do prefeito com a população. O negócio é que nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Se o prefeito não vai fazer a parte dele, ele que se entenda com a população. Porque o que nós esquecemos muitas das vezes é que nós somos empregados da população. Quando nós falamos que queremos ser representantes da população, nós chegamos aqui, a população não pergunta se eu tenho diploma de direito, o que eu sou. Ela quer saber se eu vou chegar aqui e vou representar ela, com voto, para ajudar. Então, com todo respeito à discussão jurídica do projeto, o voto, ele não é jurídico, o voto é político. Então fica bem claro isso aqui. Algumas coisas que não estão, que eu estou olhando que estão tentando colocar panos quentes, porque é o seguinte, senhor presidente, o que o novo marco de saneamento, eu vou falar aqui, não vou falar em termos jurídicos, vou falar na linguagem que o povo sabe. O que o novo marco de saneamento, ele obriga? Obriga que tenha uma agência reguladora. E sequer é obrigatório passar projeto de lei aqui nessa casa. Não tem obrigatoriedade. Era só o prefeito fazer o decreto e pronto, estava resolvendo o problema. Mas ele quis alterar a política de cobrança, por quê? Quando ele mandou um projeto para aumentar a taxa aqui, e nós vimos que o aumento estava muito grande, e ele foi obrigado a retirar o projeto, o que ele fez? Ele articulou para mudar a lei, tirar do poder da Câmara a deliberação sobre a taxa, que aí ele podia fazer o que ele fez, aumentar. E os vereadores votaram e deram o poder da agência
agência reguladora fazer isso, sem necessidade de deliberação da Câmara. Foi isso que aconteceu. Vai ter direito de resposta. Ele gravou um vídeo nas redes sociais dele, colocou o vídeo nas redes sociais dele e teve até a deselegância de falar que às vezes eu sou tchutchuca e que em alguns momentos aqui por eu tratar as pessoas com elegância, com educação, nos bastidores da política, porque política não é pessoal. Aí o Rangel falou aqui que às vezes eu sou como tchutchuca. Então eu queria dizer que hoje, que o Rangel batesse no peito e mostrasse para a população que ele não é tchutchuca também, e que falasse que ele votou em favor da lei que está arrebentando a conta da população agora, que ele é amigo do prefeito, que ele faz parte da base. Ele tem que fazer isso agora, porque é muito fácil você usar termo jurídico e falar que é técnico. Quando é para ferrar a população, é técnico. Mas na hora de vir e de mostrar aqui que defende a população, de ficar do lado da população, toma o que doer, aí não. Não. Aí é muito fácil. Fica bem com o prefeito, fica bem com a população. Fala a verdade para a população, rapaz. Ou vai ficar sendo tchutchuca? Tem que sair do armário. Ou é prefeito, ou é governo, ou é população. E aí, professor Júlio Cima, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu te admiro. Porque o senhor, quando o senhor era líder de governo, o senhor parecia com o prefeito o tempo todo quando o senhor era líder de governo na gestão passada. Mas quando era para o senhor dar a cara aqui e defender os projetos impopulares do prefeito, o senhor também assumia e vestia a camisa. Não é? Diferentemente do Rangel, que até o tempo de líder de governo ele usa. Muitas das vezes já vi usar até o tempo de líder. O líder começa a falar e passa para ele. Então tem que falar, gente, tem que ser claro. Eu sou a favor do projeto do prefeito que está arrebentando com a população. Ou eu sou contra. Porque eu estou aqui colocando a minha cara para bater desde lá do início. Votei contra. Por favor, não me interrompa. Não me interrompa. Não me interrompa. Eu sempre coloquei a minha cara para falar nas redes sociais. Eu não brinco com a responsabilidade que a população colocou na minha cara, colocou na confiança minha pelo voto. Agora, o cara tentar denegrir um trabalho sério de redes sociais e desmerecer o trabalho dos colegas, e agora querer ficar morde a sopra, quer ficar bem com o prefeito, quer ficar bem com a população, fala de uma vez, porque aqui ele falou o seguinte, eu vou lutar contra as armas, contra esse projeto. Luta em favor da população. Foi a população que te elegeu, não foi o prefeito que te elegeu. É interessante que, primeiro eu faço uma questão do tempo, porque todas as vezes que eu transcendi o meu tempo, isso foi baseado no regimento. Não porque eu sou líder de governo, eu nunca fui e jamais serei, mas porque eu sou líder de bancada. Talvez, como colega, né, passa quilômetros do texto do regimento interno, porque tudo que é jurídico ele repele. Então, como ele não sabe o que diz o regimento interno, talvez ele não compreenda, às vezes não tempo que fala. E é interessante porque, assim, eu não vou discutir que teoria da argumentação, ele é pós-doutor em proselitismo político, né? Criar esse engambelamento com o povo, né? Assim, iludir o povo de que esse projeto de lei sendo aprovado, as coisas voltarão à época em que a cobrança era feita de taxa. Essa provocação foi feita exatamente para que amanhã ele tenha algum tipo de impulsionamento nas redes sociais, né? Mas toda vez que ele defeca pela boca, como ele fez aqui agora, ele dá um direito de resposta. Interessante, eu não estou atrás disso, mas a rede social que acaba crescendo é a minha. Bom, professor Júlio, né, você é um professor de direito, e aqui eu não estou me colocando nessa condição, mas a criação de leis, meu amigo Elias Moratório, passa necessariamente por uma análise que é técnica. Para que existe então a Comissão de Constituição e Justiça? O cara falou que estou votando contra o povo para detonar o povo. A gente votou pela regulação. Está em voga agora, discussão, inclusive no Congresso Nacional, a possibilidade de regulação, Júlio, de redes sociais, que hoje é um campo, né, parece terra de ninguém. É regulação. Não é questão de censura. Eu não estou me reinventando a roda.
está falando sobre a mesma coisa, a mesma resignação da cobrança, mas usando caminhos diferentes. Eu fiz um juramento, doutor Gerson, tem que valorizar, sabe, aquilo que eu assumi de compromisso com o direito e mais do que isso, com a justiça. Eu não estou aqui, né? Quando eu falei de 2 minutos, eu só tenho 2 minutos. O que eu ia falar agora? Agradecer, atender a coisa. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou... É porque ele não aguenta o argumento, o ringue aqui é a tribuna. Vou só pedir que ele O ringue é a tribuna. Sim, eu estou encerrando. Eu posso encerrar, senhor presidente? Eu me interrompi, eu falo dele. 30 segundos para encerrar. Interrompi, eu falo dele. 30 segundos para encerrar. Terminar. É muito simples. E chega a ser covarde depois. Né? O indivíduo fala assim, olha, eu falei. Aí apresenta um projeto tecnicamente inconstitucional. Primeiro, não há dúvida. Eu acredito que o quórum aqui seria o suficiente para poder aprovar. Lá na frente isso não vai ter efetividade e a culpa é dele. E ele vai, do jeito que ele gosta de fazer, tentar inverter os polos e falar assim, olha, eu fiz a minha parte. Eu fui signatário do projeto. Agora está na conta do prefeito. Eu não sou amigo íntimo do prefeito. A minha relação... Eu estou concluindo. A minha relação com a minha relação com o prefeito, ela é protocolar e partidária. Nós somos do mesmo partido e para por aí. Eu não sou líder de governo, nunca fui, não estou defendendo o prefeito. Me apresenta aqui o projeto que eu lutei contra o povo. Ele foi signatário e apoiou o projeto, que era criminoso, que dava aumento de mais de 100% para servidor comissionado. Defendeu a opção de coisa que era ilegal, que era imoral, e eu nunca questionei o colega. Por que nessa casa não é política? Aí eu quero fazer política. O que aqui não é política? Tudo que é política. O que lá fora não é política? Professor Júlio? Tudo também é política. Agora, existem maneiras de se fazer política. Eu posso fazer política completamente descolado da responsabilidade, completamente descolado daquilo que uma casa legislativa precisa ter, ou eu posso fazer política baseado naquilo que eu preciso fazer. Sabe por quê? Porque ninguém aqui em sã consciência quer aumentar em nenhum centavo nenhum tipo de conta de ninguém. Eu entendo a sua preocupação, eu também tive. Mas eu assinei o projeto num ato, como eu disse aqui, político, esperando que junto com esse projeto, os primeiros signatários, porque o meu nome foi colocado lá sem autorização, eu não fui sequer convidado a fazer parte da elaboração desse projeto para contribuir. Esperando que esse projeto trouxesse junto dele o estudo do impacto. E é importante a gente dizer isso, sabe por quê? Porque muita gente falou de lei aqui, mas só falou dos artigos que interessaram a eles. E omitiram os artigos que são indispensáveis. Porque a Lei 14.026 de 2020, que é o novo marco do saneamento, como foi lembrado aqui, alterou muitos dispositivos da Lei Federal do Saneamento, que é a Lei 11.445 de 2007. Aí eu vi o vereador dizendo aqui, ó, o novo marco legal só obriga que tenha uma agência reguladora. Mentira. É mentira. E eu vou trazer o artigo para vocês, ipsis literis. Presidente, artigo 35 do novo marco do saneamento, parágrafo 2º. A não proposição de cobrança nos moldes previstos caracteriza renúncia de receitas, com possibilidade de improbidade administrativa do gestor por ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Ficou claro? Ou teve alguma dúvida? A lei que muita gente citou aqui, mas esqueceram propositalmente desse artigo. É engraçado, né? Vou falar outro artigo interessante. Teve gente que leu o novo marco do saneamento todo, mas parece que desse artigo pulou. Ó, artigo 29. Artigo 29. Obrigatoriedade da sustentabilidade econômica dos serviços através de remuneração pela cobrança. De fato, a cobrança pode ser através de taxa. Mas é obrigado que se tenha a sustentabilidade econômica e que, se a cobrança não for proposta, isso vai caracterizar a renúncia de receita.
Eu quero acrescentar mais um desafio aqui. Se essa lei passar, e se porventura essa taxa retornar e as coisas voltarem como estava antes, como o professor Júlio disse, vai haver uma ação direta de inconstitucionalidade. Seguramente esse projeto vai cair. Só que o prejuízo que o DENSUR está tendo, porque só por uma informação importante de vocês, a taxa de lixo, ela não sofre um reajuste acima da inflação desde 2017. Sabe por quê? Porque a taxa chega aqui, o DENSUR está no prejuízo, todo mundo sabe disso, e ninguém tem coragem de aprovar. Aí o prejuízo passa de um ano para o outro e aumenta. Aí vem a pandemia. Na pandemia, aumentou mão de obra, aumentou insumo, aumentou matéria-prima, aumentou tudo. Mas a taxa continua do mesmo jeito. Então quer dizer que o prejuízo da operação da limpeza urbana, ele continua aumentando. E aí vem um projeto para alterar a taxa aqui. Esse projeto nem foi pautado. Esse projeto nem foi pautado. Veio um projeto aqui para reduzir, extinguir os 193 cargos efetivos, porque isso reduziria, com a terceirização do serviço, o valor do serviço prestado. Ele foi derrubado. Ou seja, o equilíbrio econômico e financeiro, em momento nenhum, foi preocupação dessa casa. Por que eu estou trazendo esse alerta? Porque se essa legislação for derrubada agora e entrar uma ação direta de inconstitucionalidade, o prejuízo do DENSUR vai se acumulando. Quando voltar a cobrar a tarifa, esse aumento ele vai voltar com o acumulado do prejuízo. Aí eu quero saber se vocês que propuseram salvadores da população vão ter a coragem de bater no peito e falar assim, ó, fui eu. Aumentou. É muito fácil falar, ia aumentar, eu avisei, carreta, furacão, mas é claro que ia aumentar, gente. Agora, existe maneira da gente discutir um aumento que não seja tão impactante para a classe trabalhadora e assalariada? Existe. Agora, é claro que ia aumentar. Sabia, porque recusou aqui todas as possibilidades que o DENSUR enviou para reduzir custo de operação. É claro que sabia. Aumentou numa pancada só, quando nós tivemos a oportunidade de ratear essa despesa. Vocês próprios se negaram. Quando a conta estava alta, porque a operação do DENSUR para coleta de lixo, ela é o dobro do que uma empresa terceirizada, aí não vamos defender, sem prejuízo para servidor. Porque nenhum direito ia ser ceifado com o fim dos 193 cargos. Não, vamos defender o servidor, mas aí defende o servidor, mas a população, esquece a população, porque a operação era metade do preço, aí agora não, vamos defender a população. O marco legal do saneamento, ele não pede não, ele obriga o equilíbrio econômico e financeiro, e todo mundo sabe, porque está aqui a prestação de contas do DENSUR foi apresentada. O departamento de limpeza urbana, ele dá prejuízo sim. Ah, mas a água dá lucro. Eu sei que a água dá lucro, mas você não pode confundir umas coisas com a outra. A operação do manejo do resíduo sólido, ela tem que ser autossustentável. Está aqui, ó. Está na Lei 14.026. Aqui não fala de água. Aqui não fala de tratamento de água, aqui fala de saneamento urbano, aqui fala de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Não existe dúvida com relação a isso. Eu queria muito votar nesse projeto. E eu esperei que o estudo do impacto fosse apresentado. Porque a calculadora de alguns vereadores aqui, ela é extremamente mágica. Mas ela não conseguiu apresentar a conta. Eu vi gente falando aqui, em outros municípios fazem diferente. Eu estou esperando até agora. Eu vi um estudo da USP que mostra... E depois, se vocês quiserem, eu vou encaminhar para cada um de vocês, para ninguém falar que eu estou fazendo demagogia aqui. Um estudo da USP que mostra que a melhor comparação no Brasil para cobrança de tarifa de manejo de resíduos sólidos é atrelada ao consumo de água. E teve gente aqui dentro que falou que não. E não apresentou um estudo, mas nem do escritório da
proposta que me fizesse convencer de que a prefeitura e o prefeito não estariam fazendo renúncia de receita, porque isso é crime previsto na lei de responsabilidade fiscal. Nenhum de vocês me mostrou que essa revogação traria para o Densus sustentabilidade econômica dos serviços. Eu queria muito falar para vocês, olha, essa vai ser a solução do problema de vocês, mas não vai ser. Porque o prejuízo que nós estamos falando aqui, ele está se acumulando. E se essa lei for revogada, esse prejuízo vai ser cobrado. Porque dinheiro não dá na rama, não dá na cerca. O que a gente tem que discutir é uma maneira dessa cobrança não impactar o assalariado e a pessoa que não pode pagar. Mas a conta precisa ser paga porque ela não está fechando. E quem obriga isso é o marco legal do saneamento, não sou eu. Quando o vereador Delcinho falou, eu não quero, ok, mas para alterar isso tem que ser deputado federal, eu não sou deputado federal. Essa é uma obrigação que passou pelo Congresso Nacional. Aliás, houve uma tentativa meses atrás de tentar esticar o prazo, os prazos, que obrigam os municípios a se adequarem ao novo marco legal do saneamento. Sabe o que o Congresso Nacional disse? Não, nós não vamos relaxar esse prazo. Esse prazo tem que ser mantido. Os deputados federais. Então isso vem de lá. Tem coisa que vereador não pode fazer a não ser seguir a lei. E é isso que eu quero deixar claro aqui. Eu queria muito poder falar para vocês, ok, essa aqui é a solução do problema, mas não. Muito além de não ser a solução, se essa lei passar e ela for derrubada lá na frente, isso vai ser muito pior do que é, não por minha culpa, não por culpa do prefeito, mas porque a agência vai obrigar. E para encerrar, presidente, a única fala, eu queria dizer que a agência, ela não faz porque ela quer fazer. A Agência Nacional de Águas... Vamos respeitar o prazo, não vai dar muito legal, acabou o tempo. Ana. É o último isso, presidente. 30 segundos. A Agência Nacional de Águas, na norma de referência 01 de 2021, ela estabelece no item 5.1.2 o regime de cobrança por meio de tarifa. A ARIS está seguindo uma norma de referência da ANA, que eu acabei de falar aqui. Quem tiver dúvida, é só acessar lá e ver que o que eu estou falando é mentira. Mas eu gostaria de trazer um pouco mais de luz para todos aqui. Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente na casa, defendo o meio ambiente, não é certo? E leio, costumo ler. Esse livro já li assim que ele foi editado, ele é de março de 2021, de dois professores da FGV, Gerson Oliveira e Arthur Vilela Ferreira, que fizeram um estudo do impacto no meio ambiente, uma literatura que não existe no Brasil, não existia no mundo. Eles reduziram isso nesse livro. Nem negacionismo, nem apocalipse. Economia do meio ambiente, uma perspectiva brasileira. Recomendo a leitura. Então nós temos no capítulo 9, só para trazer luz aqui nessa questão do tratamento de resíduos sólidos. Nós temos no capítulo 9, saneamento básico, atraso histórico e oportunidade de salto para o futuro. Na página 237, o título é o seguinte: são dois professores, não são políticos. O livro não é sobre política, o livro é sobre meio ambiente e saneamento básico incluído. Gestão dos resíduos sólidos. Se a Câmara pudesse chegar aqui, era tão bom. Populismo tarifário ainda maior. Aí na página 237 traz o seguinte, vou ser bem breve, não vou ler o livro todo, nem todo o capítulo. Porque os convidados já estão querendo ir embora, se a gente não conseguir. Sim, mas eu estou com 2 minutos ainda, presidente, não demorarei mais. Se os sistemas de água e esgoto sofrem com a falta de definição da política de tarifas, nos resíduos sólidos a situação é bem pior. Apenas 1/3 dos municípios brasileiros, 1/3, 2.139, conta com alguma arrecadação específica para o serviço de resíduos sólidos.
por taxas ou tarifas. As demais 3.432 cidades nem sequer fazem a cobrança pelo serviço de coleta e disposição final dos resíduos. Muriaé tem o DENSUR e tem a taxa, era a taxa, virou tarifa agora, da coleta de lixo. Ressalta-se, contudo, que em apenas quatro municípios brasileiros, o livro é muito recente, em 2021. Duvido que essa situação tenha mudado em 2 anos. Ressalta-se, contudo, que em apenas 4 municípios brasileiros a arrecadação específica cobre a totalidade dos custos do serviço. Em todos os outros, com taxa de lixo, o volume arrecadado é insuficiente para cobrir os custos. É só isso que eu gostaria de trazer para vocês, para elucidar aqui o tema. Também não defendo aumento, não. Jamais. Eu posso falar de cadeira, porque eu atendo um público todos os dias na Caixa que depende de Bolsa Família, depende de auxílio para viver. Eu sei quanto custa. Jamais eu defenderia. Mas nós estamos falando aqui, como alguns colegas me antecederam, de responsabilidade. É só isso, presidente. Muito obrigado. Também não vou demorar, não. Bem, o projeto 147, a justificativa dele é o seguinte: o presente projeto visa anular os efeitos causados pela Lei Complementar número 6.550 de 2022, que acabou elevando as contas de água do município de Muriaé. Bem, para começar, a Lei Federal 6.550, ela é de 5 de julho de 1978. E ela estabelece diretrizes para a classificação dos cargos, empregos e funções do serviço civil dos territórios federais e da outras providências. Então, você querer anular uma lei federal, eu acho que não é estar aqui como vereador. Você vai virar deputado para você poder votar lá para anular a lei federal. Eu sou a favor da Constituição e sou contra esse projeto, que para mim nem deveria chamar 47. Teria que ser 171. Isso é isso aqui para mim. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. 147 de 2023. Senhor presidente, está faltando um vereador aqui. O Afonso e o Reginaldo, estou fazendo 2. Vamos votação, sabe? Em primeira votação, projeto 147 de 2023. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Abster, senhor presidente. Reginaldo e Rangel. Eu, pastor José Ronaldo, estou me abstendo de votar nesse projeto. Presidente, Júlio César, eu tenho a obrigação de me abster. Eu não sou contra a ideia do projeto, mas ele é pertinentemente ilegal e inconstitucional. Então, sequer podia estar sendo votado e a solução não é essa. Isso me apavora. Eu gostaria muito de participar da solução posteriormente. Espero que eu esteja nessa casa para isso. Eu também quero me abster, senhor presidente. Registra-se, então, a abstenção dos vereadores Reginaldo, Rangel, Frederico, Júlio e pastor José Ronaldo. Senhor presidente, eu também quero abster do voto. Também dos vereadores Ademar e Anderson. E também do vereador Afonso. São quantas abstenções? 8 abstenções e 8 votos favoráveis, senhor presidente. A decisão do voto. Não, senhora. A decisão do voto é do senhor. Não. A maioria foi contra. Foi a favor do projeto. São 8 abstenções, Adriele? Isso, 8 a favor. Então está empatado. Não. Não, abstenção não. 8 abstenções, 8 votos favoráveis, projeto aprovado. Questão de ordem, senhor presidente, a lei é complementar. O projeto precisa de 9. Eu voto a favor do projeto. Não, abstenção não é voto, gente.
A abstenção não é voto. O presidente só desempata quando há empate no voto. Não houve voto contra. Foram 8 votos favoráveis e 8 abstenções. O presidente não vota e a lei está derrubada porque é lei complementar. Se eu pudesse desempatar, eu votaria a favor do projeto, a favor dessa volta da taxa para diminuir essa conta. Infelizmente eu não voto, o projeto perdeu por causa de um voto. O projeto não, a população perdeu, né? O projeto não perde, né, gente? Perde a população. Vamos lá então, doutor Sara, vamos. Quem pode retirar o debate do projeto de pauta para a próxima reunião? Pode ser votado em bloco. Vamos votar, não, porque eu sempre tem um outro polêmico aqui que é prometer para fazer mais cobrança da população, vai ter voto contra e favorável. Aí vai demorar demais. Eu sugiro votar em bloco também. Vamos votar em 114 então e demais em bloco. Vamos lá, 114 separado e demais em bloco. O 114 foi retirado de pauta, presidente. Já coloquei hoje de novo. Tirou hoje? Ninguém me deu para tirar, não. Senhor presidente, esse vai gerar debate. Vai gerar, então vamos jogar para semana que vem, volta o bloco só os outros. Então tem que votar para tirar de pauta. Retira de pauta, Federico. Eu retiro 114 de pauta. Então pronto.